O Evangelho sempre, eu acho que tem algo de especial, cada uma dessas reuniões públicas tem sua temperatura. Uma coisa que eu acho que é tão de especial no Evangelho é porque o Evangelho tem aquele cheirinho de acolhimento, de carinho, de algo que nos coloca no colo, né? Que eu acho que como é bem propício. E ao falar em alguns temas, eu tenho sempre algo que me motiva a ter que dar um olhar, aonde a gente possa despertar dessa nossa infância espiritual. Mas é justamente para falar de bem-aventurados puros de coração que ele usa como sinonímia a infância, né? A criança. Então, como é que junta as duas coisas? Então, era esse o desafio. Aí, olha só. Bem-aventurados os puros de coração. Ninguém entrará no reino dos céus se não tiver o coração puro como o de uma criança. Se nós reencarnamos, e se reencarnamos, nós não chegamos a essa experiência como uma tábua rasa, que as coisas são acrescentadas ali. Nós já trazemos conosco. Então, em verdade, nós, cada vez que reiniciamos, não somos aquela criancinha. Ali é um adulto, um espírito adulto. Adulto quer dizer adulto. E, mas como é que então que vai se... Como é que é a criança esse exemplo? Eu acho porque o que ele nos convoca aí é a criança não como relação temporal, que é uma das fases mais tenras, né, da existência de um ser. Não, ele busca nos trazer uma outra coisa. E aí, quando nós vamos olhar, nós podemos entender que somos nós que fazemos o mundo. As nossas mãos que constroem o mundo. O nosso governo que está aí foi eleito por nós. E, quando eu digo eleito, por quem votou e por quem não votou, porque eu não estou falando das pessoas que estão lá, estou falando do modus operandi em que ele existe. Porque nós, ainda na nossa infância da ignorância, achamos admissível, rouba, mas faz. Aí, quando rouba mais, a gente diz, mas não era isso tudo. A gente não consegue dizer assim, não rouba e faz. Isso é típico de seres ainda infantes, certo? Porque a gente já vai, o quê? A gente até orienta nossas crianças, nossos filhos, olha, se aprontou com você, já fique de orelha em pé, porque pode fazer pior. Mas a gente não aprende. A gente chega na eleição seguinte, vota do mesmo jeito, não sabe nem o que foi que aconteceu. Isso para trazer a ideia de nós percebermos que o que ele vai chamar desse status de criança, não é esse status da criancinha que o coleguinha vai lá, toma as coisas dela, ela vai lá de novo e ele fica só tomando, ou acuando, ou batendo. Não é esse estado. Então, ele está nos chamando a uma outra coisa. E é importante nós percebermos, porque como o mundo que temos somos nós que construímos, é feito por nossas mãos, certo? Vamos perceber que esse status de criança, ele nos traz uma coisa muito legal, que é o que a Márcia traz aí, ó. Eu amo viver. Isso é a foto de uma senhora grávida, certo? E retratando na camisa o que tivesse ali dentro, buscando perceber isso. Eu acho que essa frase ela começa a fazer a conexão que eu precisava. O que é eu amo viver? Veja que aí não está escrito eu amo viver e pontinhos. Eu amo viver e a ausência do ponto é porque ele existe, a gente só não está enxergando ele ali. Eu amo viver e pronto. Por quê? Porque nós somos seres em contínua evolução. E sempre vivos. Nunca estamos mortos. Morre o corpo, o ser que é o espírito, sempre. Eu amo viver. Por quê? Porque essa condição é uma condição da qual, nem que a gente queira, é impossível abrir mão, que é viver. Mas, Fernando, tem umas formas de viver aí que o negócio é brabo, certo? Mas é sim,
Porque se lembra daquelas mãos anteriores? É brabo porque nós estamos construindo esses lugares. Mas quem é que pode fazer com que esses lugares sejam diferentes? Aí você vai dizer, nossas mãos. Quando a gente viu construído aquelas mãos, alguém imaginou as mãos de crianças? Não, vocês imaginaram, pelo que vi, as mãos de adulto. Só que é o seguinte, burro velho consegue aprender muita coisa, porque conseguiram reduzir bastante a taxa de tabagismo. Mas sabe o que foi investindo em quê? Não foi nos burro velho, não. Foi na criança. Porque é ela que ainda é permeável para que novas ideias possam ser integradas e ela fazer uma história diferente. Então, vejam agora, naquela imagem anterior das mãos entrelaçadas, com aquela mescla de tinta parecendo o globo, as mãos das crianças, das nossas crianças. Porque, mesmo sendo um espírito que já teve outras experiências, graças à beleza divina, esse corpo físico nos traz limitações. Limitações essa que permite ao ser que retorna à experiência física, nesse período até a adolescência, quando ele recupera a plenitude do seu ser, ele reencarna por completo, porque começa lá embaixo na gestação, mas vai terminar na adolescência. Essa restrição que o corpo físico dá, nos permite trocar ensinamento, aprendizado, orientar e fazer com que aí comecem a ocorrer as mudanças que vamos transformar cá na frente. Contudo, vamos perceber uma coisa: a maioria de nós, quando está passando pela condição de filho, sobre a égide do controle paterno e materno, discorda, ojeriza várias coisas. Mas quando se torna pai e mãe, olha a criatura fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. E esse fazer a mesma coisa, a gente precisa ampliar um pouquinho mais. Porque é o seguinte, se fui criado com meu pai, e que ele me trazia ali no cabresto, e agora eu sou filho, e não aprendo, não ensino meu filho a ter limites, eu estou fazendo o mesmo que meu pai fez. O mesmo. Eu só estou mudando a face da moeda. Eu não utilizei a experiência do passado para aprender como fazer melhor. Eu quero fazer o oposto. Dou tudo, só não dou limites. Sem limites, o ser se perde. Não dou limites, e aí, quando eu sofro pela falta de limites que eu não dei, eu estou agora a culpar o mundo, a culpar a vida. Esse rostinho lindo, Rodrigo, dá uma diminuídazinha na luz aqui da frente, esse rostinho lindo que está aí presente, né? Veja só, é essa alegria. Ele nos convida a isso. Só que é a alegria que ele está nos convidando aí. Tem uma outra passagem do Cristo que é assim: se alguém lhe bater numa face, dê a outra. Mas quando ele diz dê a outra, é o seguinte: enamorei-me aos 14 anos, lógico que hipoteticamente que eu nem a conhecia, por minha amiga Cecília. Aquele namoro lindo de adolescência, aquela coisa fofa, eu não tinha o barrigão de hoje com a camisa de lista de bolinha, que a bolinha é a minha barriga. E ela era também toda lindinha, tranquilo, e aí, na história que foi se desenrolando, pintou algo que pode acontecer, se engraçou com outra pessoa, e aí tudo acabou. Só que aí, machucado e muito machucado, eu digo que ninguém mais vai fazer isso comigo. Quem é que vai perder a oportunidade de construir uma vivência plena? Eu é que vou perder isso. Contudo, o que é dar a outra face? É justamente isso. Aprenda
com a história, mas não se negue a vivê-la. Essa é a história. E esse sorriso é mais ou menos isso. A criança acorda de manhã, é outro dia de novo. Ela quer correr, brincar, botar seus sonhos para fora. Então, a primeira coisa que eu acho que nós poderíamos nos dar de presente nesse Dia das Crianças é buscarmos no transcorrer dessa exposição que eu vou fazer aqui, estou fazendo, deixar a nossa criança interior vir cá para fora. Porque nós dizemos a ela, tá vendo? Olha o que ela aprontou com você, não faça mais. E a partir daí eu não me envolvo mais intensamente com ninguém. Mostrando uma infância, só que não é aquela infância que entra no reino dos céus, não. É a infância que continua onde está, apanhando, reclamando, porque esse status infantil, ele só vai fazer reclamar do outro, porque ele vai acusar o outro pelo que era dele. Ela é a culpada de eu não ter uma vida assim. Não, eu fui o culpado e sou. E eu que fui o culpado e sou o único que posso transformar essa realidade. Então, quando a gente olha para essa carinha, é para que a gente possa também ensinar a nossos filhos a não destruir os seus sonhos. Por causa desses eventos de reveses da vida, ensiná-los a aprender com o passado. E nós, então, nos educarmos a lidar com isso e não a ficar como hoje, às vezes, estamos, nesse olhar perdido no tempo, aonde a gente olha para esse olhar perdido com essa lágrima na face que está aí expressa, achando que não há resolução, não há resposta, e o mundo está, na verdade, cada dia pior do que o que já foi. Veja que cenário trágico, desesperador, desestimulante estamos presenteando os nossos filhos. Mas a gente compra aquela Barbie mais nova, compra a bicicleta mais nova, compra o videogame mais novo, dá um melhor celular, um melhor tablet. Mas dentro da gente, se o que reside é essa imagem, esse é o presente que nós estamos dando a ele. E sabe por quê? É pela nossa incapacidade de assumir o nosso papel naquelas mãos que eu mostrei lá no início, o papel das mãos que constroem a vida. E que essa vida que precisa ser construída não pode ser comprada na B-Mart, lojas americanas. Não. Ela é constituída pelo seu suor. E quando nós vamos perceber essa coisa linda aí, tentando trazer a ideia, né, do espírito, né, fora do corpo, mostrando o perispírito, a gente vai começar a olhar e dizer, mas é difícil. Olhe, não dá. Mas veja o que é que esse bichinho termina de fazer. Porque não há nada que seja impossível no sentido da transformação do ser humano. Não há pontes impossíveis de serem transpostas. Por quê? Porque tem uma criatura que há 2000 e pouquinho anos atrás disse, se tiverdes fé, fará muito mais do que o que eu faço. É o que a gente viu nessa cena do bichinho passando de um lado para o outro. Aparentemente não dava. Dá. Acredite, viabilize, vá atrás, construa. Só que você lembra daquele olhar com a lágrima do rosto? É aquele que está dizendo, não adianta. Dou o videogame, dou o PlayStation, mas dentro de mim é aquela face. E não essa imagem de dizer aquele indivíduo, você é capaz de se superar. Você é capaz de ir além. Hoje não está pior, está melhor, porque já foi muito pior do que isso. Porque a sociedade de hoje, você ainda fala. Sabe o que é que acontecia com o negro quando ele abria a boca, puxava a língua, cortava e queimava em brasa? Então, alguns absurdos já não existem. Existem outros, lógico. E a ideia é, contamos com você também, para fazer com que isso deixe de acontecer. E aí nós vamos começar a entender que é possível. Basta que nós passemos a acreditar e passemos a dar aos nossos filhos o entendimento disso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Então, ou seja, a perspectiva de dor, mas meu filho, a gente aprende com tudo. Porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E a criança que se esperneia com isso é aquela que ainda espera que Papai do céu dê tudo caindo do céu. Aquela que ainda não aprendeu que, na realidade, o presentinho que chega é do papai e da mamãe que compra. E que se ela aprender simplesmente a cuidar, a não destruir, a compartilhar, ela vai estar aprendendo a ser alguém melhor, a ser alguém diferente, a fazer essa diferença. Se ela aprender a usar aquele presente como um presente para a vida, ela já começa a se transformar a partir daí. E aí nós vamos entender quando alguém nos pergunta em que espaço se dá a vida. Por que aquela pergunta, né? Que só entrará no reino de Deus aquele que for como criança. E eu falo de uma criança que ainda não tem peso para a responsabilidade. Eu falo de um espírito que é adulto, mas que ainda acredita em Branca de Neve e os 7 anões, né? Porque quem acredita no roubo mais fácil, para mim, é essa visão. Então, do que é que você está falando? É aonde é que se dá a vida. A vida não se dá cá fora. Por quê? Porque eu disse que a gente dá os presentes, mas o que está lá dentro é o que marca, é o imprint que fica ali naquela criança com que nós estamos lidando. É porque essa vida se passa em nós. Por isso que um tem um probleminha desse tamanho e para ele é uma catástrofe. E o outro tem um problemão desse tamanho e para ele é uma coisa simples. Mas sabe por quê? É porque a gente não sabe a profundidade do que já está no copo, que é ele inteiro. Porque nada vem destruindo tudo por si só. O que transborda é a última gota. Então, aquilo que era pequenininho, mas que por causa de uma besteira dessa, foi a última gota no copo que já vinha cheio. Então, não nos coloquemos a julgar o que vem do outro, mas começar a buscar compreender. É ensinar os nossos pequenos que não se fechem para a possibilidade de uma amizade porque o amiguinho o agrediu, mas ensinarmos ele a lidar com isso, como nós estamos precisando aprender a lidar com isso. E aí vamos entender, então, que a atitude de uma pessoa não é a pessoa. A atitude de uma pessoa não é uma pessoa. A atitude que já aconteceu ficou, porque o tempo não volta para mudar. Mas não é ela, porque todos nós mudamos. Por mais que a gente não queira, a gente muda. E aí a gente precisa entender que, na realidade, o que a gente vive como realidade são construções mentais, que podemos enxergá-las como máscaras, coisas que usamos em determinados momentos da vida, quando não são necessárias, elas vão sendo ressignificadas ou, em algumas situações, descartadas, dando origem a um outro elemento. Mas por que isso? Porque precisamos mudar. Porque deixar vir as minhas criancinhas, esse coração puro que ele fala, sabe o que é? Se tivesse que ter coração puro para entrar no reino dos céus, ia ser um negócio complicado, da maneira que a gente lê. O que é puro é eu olhar para mim e reconhecer o que eu sou. Eu não viver continuamente vendendo só uma coisa. Fazendo de conta que eu lá dentro não tenho a possibilidade de ser a prostituta, de ser homossexual, de ser bissexual, de ser o ladrão, de ser o assassino, de ser o invejoso, de ser o viciado. Então a gente cria de uma maneira, e aí quando vai pegar cara a cara com o mundo que está lá fora, são pessoas frágeis. Frágeis, quando eu vejo entrar no meu consultório, entra a mãe e o menino é de seus 18 anos, ela que vai contar a história dele. Ela que quer contar a história da menina. Não. Nos eduquemos a assumir responsabilidade. Porque o que é que acontece? Se você educa seu filho a assumir a responsabilidade, ele vai buscar lembrar do que passou, do que sentiu. Você pode complementar, mas não cria uma legião. Aí você cria uma legião. Aí quando aparece uma bengala melhor do que você, que é a outra, aí você vira aquela sogra miserável,
que quer fazer tudo porque tomaram o seu aleijão. Mas ela manobra ele, é porque você ensinou ele, educou a ser manobrado. Porque se você educasse ele com você, a estar sempre avaliando criticamente o que você diz, porque nenhuma verdade de ninguém é verdade plena, ele teria aprendido que a dela também não é. Então, como é que a gente constrói para que a gente possa lidar com esses aspectos? Porque nós precisamos ser lobos. Porque senão a gente não sobreviveria, não chegaria até aqui. Ele está dentro de nós. Agora, ele pode se expressar de várias formas. Não adianta negá-lo, mas nós criamos crianças como se fossem bonequinhos de porcelana. E quando fazemos isso, esquecemos de descrever para ela, quando aparece lá alguma coisa, porque às vezes aparecem coisas ruins, certo? E lógico, que chocam. A gente não ensina a dizer para ela o que é que fica lá atrás. Porque parece que quando a gente fala do que fica lá atrás, só fica lá atrás o que não presta. Ou seja, eu sou o gatinho lindo e lá atrás está o leão que come neném. A gente não consegue ensinar que o leão, ele pode ser outras coisas. Ensinar a criatura a reconhecer que lá atrás ela tem força, ela tem poder, ela não é um ser subserviente, um ser que fica de cabeça baixa para todo mundo, para tudo que vem sobre ele. Não. Precisamos então mostrar que essa força também está nela, quando ela vai, quando ela se supera, e ela precisa acreditar nisso também. Porque esse gatinho que está de um lado é um rótulo. Ela não é isso. Porque todos dois aqui são rótulos. E aí, sair dessa infância ignóbil é sair da visão dos rótulos. E começar a reconhecer os elementos que nos constituem. E aí sim, nós começamos a olhar para a gente. Porque quando a gente ensina o outro, o espelho cresce. E não tem como. Porque ele diz, mamãe, olha o que a senhora está fazendo. Papai, olha o que você está fazendo. Lhe enquadra para que você enxergue. Enxergue o quê? A criança não tem um adulto ali dentro? Você, adulto, também tem uma criança ali dentro. Quando você constrói com ele, e ele pode lhe retornar, vocês dois aprendem juntos. É esse presente, dessa pureza de coração, que só um coração puro é capaz de sair da visão de que é apenas um cordeiro. De encarar que dentro de si tem forças e energia e não dependente de terceiros. E que consegue entender que passou da medida. Então, esse status nos chama para nos percebermos que somos espíritos imortais. E que nós precisamos estar de olhos abertos para não comprar uma ideia veiculada há muito tempo que nós abraçamos. Que ela está simbolizada nessas duas imagens. Correntes de sofrimento e as chamas eternas do inferno. Pelo amor de Deus, não existe sofrimento eterno. Não existe. Só que nós fomos educados e estamos criando a criança assim. E esse esforço de você educar seu filho de uma maneira diferente, se lembra da história do Pinóquiozinho no colo? É que você também começa a ser pai, mãe e professor de si mesmo. E também está se ensinando a ser uma criança diferente, que é aquela criança que vai poder entrar no reino dos céus, porque é uma criança consciente, e a sua pureza está na consciência do que você percebe, e na sua consciência de saber que é necessário abrir os ouvidos para ouvir, para poder aprender, e não apenas a boca para falar e impor ao outro. Então, nós começamos a observar que, ao estarmos dentro de uma casa religiosa, porque os trabalhos mostram classicamente que está envolvido com a religiosidade, melhora a vida. Para quem acha que, o pessoal dizia assim, ó, religião é o ópio do povo, não serve para nada.
É para um monte de carola, um monte de gente que não tem o que fazer. Mas hoje a ciência mostra: quem tem um vínculo religioso tende a viver mais, adoecer menos e ter melhor qualidade de vida. Então, se é esse o sentido, que nós possamos fazer do nosso contato com o sagrado, que religião significa religare, né? Mas o religare para mim é uma distorção, porque na realidade essa ligação nunca se desfez, porque nós somos fagulhas de Deus. Então está aqui dentro. O que vamos chamar de religar, na realidade, é um descortinar, é abrir a consciência, começarmos a acreditar que lá no fundo em nós há um olhar diferente. Não achar que esse olhar diferente é apenas do Papa Francisco, certo? Do orador espírita, para não citar nomes e ninguém se sentir ofendido, digamos, o Fernando Santos que está aqui falando, não é do pastor fulano de tal. Não, essa luz é sua. Essa luz é sua, porque o Cristo não disse: quem não tiver um tutor, não entrará no reino dos céus. Não, é quem não for como uma criança. Então, não é uma tutela, tanto que o Cristo se coloca não como tutor, ele coloca como elemento estimulador para que você encontre seus caminhos. Levante, pega a tua cama e vai. Foi o que ele disse quando curou. Chegou para Madalena, que era adúltera, e o pessoal distorce chamando a criatura de prostituta, disse: mulher, vá e não peques mais. Veja, ele não punia, ele dizia que você use a sua força de vontade e o seu esforço para fazer diferente. Não fique preso no que passou. Lá atrás ele vai dizer assim, ó, que os mortos cuidem dos seus mortos e os vivos dos vivos. O passado não pode ser transformado. Quando a gente vai dizer que morreu, é porque ele é estanque. Já aconteceu. Não tem como ser diferente. Já foi. Agora você pode aprender com ele e começar a fazer diferente. E aí então o contato com o sagrado, ele começa a não ser o elemento para discriminar o outro. Começa a não ser o elemento para acusar o outro do que é errado. Porque assim, certo? Começa a estudar um pouquinho, começa a participar da instituição religiosa, aí se coloca, lógico, como dono da verdade, e começa a apontar os colegas, a apontar os filhos, a apontar o marido, a apontar a mulher. Não, quando essa luz é verdadeira, ela cresce, mas cresce libertando a gente. Porque essa criança que reside dentro de nós, que representa a pureza de coração, ela precisa que você deixe essa luz despertar para ser luz para você mesmo. E aí então você vai começar a perceber que as coisas se transformam. Ganham uma outra face, porque você permitiu. Esse é um presente fantástico, que vai nos mostrar que a vida é como um grande túnel, né? Existindo vários momentos diferentes, e que quando você se coloca com aquele coração de criança, você vai ver como você vai conseguir lidar com essas facetas de uma forma muito mais construtiva e diferente, fazendo então com que este ser seja capaz de deixar essa criança, e aí agora é a criança que há em você, aproveitar o dia de hoje e voltar a lembrar do passado. Para você retirar, você lembra aquela imagem que tinha a criatura com as correntes no rosto? Dê uma relembrada. E você, por favor, retire as correntes daquela criança que você acorrentou. Você ainda deixou ficar acorrentada. Então volte e liberte ela. Como? Aprendendo a ter responsabilidade e não culpa. Não culpa para consigo e não culpa para com o outro. Porque se há labaredas no inferno, são as labaredas da culpa que lhe consome. A labareda da culpa que lhe consome porque você se culpa ou se lhe consome porque você culpa o outro. Convide essa criança a ter resignação. Porque, lógico, se o que eu estivesse falando aqui fosse uma coisa simples, fácil, estalasse os dedos e acontecesse, veja só, eu estava me colocando melhor do que Jesus, que é o homem que eu mais admiro dentro da história dos que eu conheço. Não por ser o ser iluminado, por ele dizer que
gostava de ser chamado filho do homem. É porque Jesus, para mim, representa aquela criança de coração puro. Filho do homem. Ou seja, homem como nós. Não se coloque em um lugar especial. É homem como nós. E para mim a grandiosidade está nisso. Porque a grandiosidade está em convidar o outro a ser copartícipe. E não utilizar do que tem para ser determinador do que será a vida do outro. A melhor construção não é a mais bem arquitetada, é aquela que na sua construção ela agregou outros a construir junto. E aí nós vamos começar a perceber que a nossa educação se dá nesta encarnação. Por isso ela é a mais importante. E quando eu estou falando da encarnação, não estou falando de início, meio e fim, não. Qualquer momento em que ela esteja acontecendo. Porque é agora que você pode fazer a diferença. Volte lá naquela criança, tire as correntes, acolha. Absolva-a da culpa e faça uma nova proposta para você caminhar junto com ela. Porque você já está grandinho, você pode ser pai e mãe dela. Convide para que então com isso, essa sua criança possa lhe trazer uma nova visão de mundo. Porque enquanto você mantém a sua criança encarcerada, que representa os seus sonhos, você só está vendo aquela face do mundo com a lágrima no rosto, porque não consegue ver luz aonde há. Apenas são os óculos escuros que você usa, que não lhe deixam enxergar. E a forma de retirar esse óculos escuro é deixar essa criança, esse sonho, esse desejo, que é ele ganhando a tonalidade de lhe construir, sem destruir ao outro, ele ganha essa tonalidade de iluminação. E aí você possa ensinar a essa criança sua o que é livre-arbítrio. Porque às vezes o pessoal ri muito com essa história de livre-arbítrio, né? Quem disse que eu posso fazer tudo o que eu quero? A história não é essa, não. É que tudo que você faz porque você quer. Nem que a escolha tenha sido pela sua ignorância. Duas crianças, 8 para 9 anos de idade, no meio da favela aí, indo para a escola. Uma, o pessoal chama para virar aviãozinho, levar droga. E chama o outro também. Eram dois irmãos, gêmeos não univitalíneos. Um vai e o outro vai para a escola. Um não aceita, diz, não, mamãe pode me bater, e a mãe dele era daquelas carrascas. E aí ele não vai. E o outro vai vender os papelotes. 15 anos, estão no funeral do que foi vender os papelotes. E o outro, terminando o 2º grau. Prestes a, porque entrou cedo. Qual foi a diferença? Não, Fernando, nenhum dos dois. Não houve escolha. 8 anos, não tinha condição de escolha. Mas vamos lá. Nós partimos do princípio, no início dessa conversa, que nós não somos tábula rasa. Viemos a partir de processos de retorno. Aquilo foi uma escolha. Não foi feita pelo ego. Que o ego daquela encarnação ainda é imaturo. Mas foi feito pelo Espírito. O Espírito ainda ignorante no aprendizado das leis divinas, certo? Que dá margem àquele ego com estruturação ainda mais precária no sentido de valorização da vida, foi que fez com que ele fizesse a escolha de ser vendedor e está ganhando aquilo ali. E fez ao outro a ideia de fazer o outro caminho. Então, o livre-arbítrio é você desempoderar o outro quanto a você. Então, quando você aprende o que é isso, ninguém vai se impor para dizer que está fazendo você adoecer. É a minha mulher que acaba a minha vida, é o meu filho, é o chefe que me oprime. Isso é aquela criança inconsequente. Porque essa outra criança que entra no reino dos céus, ela não vai dizer isso, não. Vai chegar e dizer, quem é você? Quem é você para dizer que determina o que é meu? Não, você é uma ferramenta que me coloca frente a frente com algo que eu preciso aprender a superar. E quando eu aprendo a superar, você fica,
porque eu sou mais do que isso. A não ser que você se desenlace disso. E a gente pode até caminhar junto, que é o que diz lá no Evangelho. O salteador lhe aprisiona para que ande 1000 passos com ele. E o Cristo diz, não ande 1000 não, ande 2000. Os primeiros 1000, você anda com ele. Os 1000 subsequentes, quem anda com você é ele. E aí então, você começa a ser esse agente transformador, que não se coloca mais como pedinte. Mas, Fernando, você começou dizendo que a gente chega aqui sofrido, precisando de acolhimento, e aí como é que a gente não é pedinte? Não. Eu não gosto muito de colocações mirabolantes, não. Às vezes a gente chega tão acabado que chega de maca. Agora, depois que a gente recebe uns cuidadozinhos, começa a levantar a cabeça, a gente tem que dizer o seguinte, para quê? Eu busco me reconstituir. Para quê? Dê uma finalidade para a sua vida, porque senão você vai levantar da maca e ali na frente vai quebrar a cara para voltar de novo. Porque você não consegue assumir o livre-arbítrio de dar conscientemente à sua vida um sentido. Aí vai querer se jogar do 14º andar porque o marido largou, ou porque o filho virou drogado, e você só faz se culpar por causa disso. Então, a ideia é que a gente possa entender que a doença, ela basicamente é a desarmonia com etos da alma, uma alienação de si mesmo. Porque quando você não abraça o livre-arbítrio, como é essa capacidade intrínseca sua, o seu si mesmo está doente, porque está alienado, está colocando-se como credor de outrem, e não credor apenas de si mesmo. E aí você vai ver aquela criança doente, que é aquele adulto deprimido, aquele adulto que vive só no mundo da lua e que fala depois que vai envelhecendo, que está sempre sozinho, os filhos saíram de casa, eu não tenho o que fazer, é porque ele nunca colocou si mesmo como um dos elementos de cuidado na própria vida, só colocava os outros. Sabe por quê? Porque é mais fácil. O difícil é você lidar com você. O mais difícil é você olhar-se frente a frente, cara a cara. Mas esse é o convite, para que você então possa admitir os equívocos e falhas na sua personalidade. Porque eles vão sendo transformados a cada experiência que você vivencia. Por isso, sempre dê a outra face. Tendo aprendido que os sacrifícios pessoais para a transformação e mudança são necessários. E não desfazem esse rostinho lindo que está aí. Porque reclama no início e ir para a escola. E depois, como fica feliz com as amizades que faz, com as trocas que faz. Então, é sair da imaturidade. Para entender que nós começamos simples e ignorantes, com a ideia de alcançar o status de complexo e experiente. Isso só pode fazer através das diversas encarnações em múltiplos mundos, físicos e espirituais. Aonde vamos ver que esse aprendizado é aprender a distinguir o joio do trigo. E a gente só aprende na pele, não no discurso. E na pele a gente aprende quando a gente cria empatia com o outro. E aí, por isso eu estou falando que quando você elabora a criança que está lá fora, você está elaborando a criança que tem cá dentro. E aí, então, vamos entender que é assim que aprendemos a lidar com os nossos embates internos e a dar à nossa vida um sentido, um significado. Deixando de ser a criança inconsequente para ser a criança que é aquele elemento capaz de colocar os seus sonhos em movimento. A sua capacidade de construção, dando a essa vida, então, um sentido maior. E a partir daí, seja você mesmo a estender as mãos para a sua criança. Não dando um iPhone, um iPad, uma bicicleta, mas dando a ela uma visão de mundo que seja diferente, que seja mais transformadora, aonde ajude ela a despertar e a entender que as dificuldades fazem parte do caminho. E depois que a gente passa por elas, aquilo que era tão íngreme ganha um outro sentido, ganha uma outra representatividade. E é justamente essa ideia que vai nos fazer entender por que, às vezes, aparentemente, tantos querem nos proteger.
E aí, quando a gente chega dodói, a gente quer na maca, tomar água, fazer tudo aquilo. Quando a gente começa a levantar, que a gente começa, então, a despertar, a gente já começa a dizer, olha, mas essa maca é meio fria, é meio dura, devia ter rodinha, certo? Quem me recebe não deu bom dia. Então, a gente começa a fazer todas essas colocações. E a gente não consegue compreender que a proposta é que a gente possa se assumir como espírito imortal. Se assumir como espírito imortal, a meu ver, uma das traduções que eu faço é, poxa, o que é que tem aí que eu posso fazer? Em vez de dizer, o que tem aí tem que ser feito do jeito que eu quero. Então a gente aprende a assumir um papel de copartícipe, trabalhando, elaborando e simplesmente com a força de quem faz. E aí, quando a gente faz isso com a força de quem faz, a gente não reclama. Que se lembra que eu disse que entrava de maca, machucado? É a infância. A gente vai aprender então a valorizar a infância, que nos dá a possibilidade de uma construção. A adolescência, outra. A vida adulta, outra. E o envelhecer, outra. Então, esse é o espírito que vai, como criança, ganhando essa capacidade de discernimento e de aprendizado, dando então a capacidade de encarar tudo que há de sombrio, entendendo que é assim que ele aprende a discernir o joio do trigo. Não tem como se viver sem a exposição àquilo que é sombrio, mas sim buscando aprender a lidar com ele e entendendo que bem e mal faz parte de todos nós, que nós nos devemos reconciliar com ele, porque o Cristo nos diz, reconcilia-te com teu inimigo no caminho, porque depois ele pode vir e aí você vai estar lidando com aquilo. Então, é ensinar a criança a lidar com as suas faltas, enquanto ela vai acontecendo. Não culpando-a, mas ajudando ela a se responsabilizar por aquilo e você aprender com ela, porque esse caminho que é dela, não é dela só não, é seu também. Você está ali. Ela não está andando sozinho. Você não é o condutor. E aí a gente possa entender que é essa união que faz com que você entre em contato com o que a gente vai chamar então de consciência da imortalidade, consciência do seu papel na vida, e entender que essa vida é feita de múltiplas vidas, em múltiplos mundos, em múltiplos lugares. E esse status de ser criança é o convite que a vida nos faz para perceber que estaremos voltando durante muito tempo. Não dá para dizer sempre, né? Mas durante muito tempo. E que o que você plantou, você vai receber de volta daqui a algumas encarnações. Que é um mundo melhor, comece a transformá-lo agora. E então você vai atender que esse elemento é fragmentado, fragilizado, que às vezes parece, né? Cada um de nós, ele pode ganhar uma outra tonalidade quando você se conecta com essa condição do espírito imortal que aprende. E o espírito que verdadeiramente aprende é aquele que diz que quanto mais sei, sei que nada sei. Então, como criança me coloco como aprendiz sempre. Então, não posso estar a denegrir o que o outro pensa, mas aprender a ouvir o que o outro pensa e ver a partir desse pensar o que agrega, o que me faz crescer. E aí, então, a doutrina passa a ser esse elemento acolhedor e não aquele que afugenta. Então, imagina, você veio para aqui no sábado e quando você chega agora, Dona Maria, você dá um beijo nela, dá aquele abraço gostoso. Seu Manuel, a mesma coisa. Que é o filho, você já chega mais dócil, mais compreensiva. Ele vai entender que esse lugar, como você se coloca a pensar, ele lhe transforma em um lugar legal. Agora, se quando você chega em casa, aí é que você briga mais, reclama mais, está mais intolerante, esse lugar não faz diferença nenhuma. A não ser para você dizer que quando chega aqui a energia é tão boa. Esse convite, então, é o convite do Cristo, que eu acho fantástico, fantástico, porque para mim, pessoalmente, ele me convida não a baixar a cabeça para ninguém. Ele me convida a entender que o maior espírito que há aqui sou eu. Se vocês não conhecem, que também são vocês, paciência. Porque é isso que ele veio me trazer. Você pode fazer mais até do que eu faço. Então ele me convida a caminhar com ele e não a ser submisso e subalterno
a Ele. Mas então você quer dizer que você não quer regra e orientação? Não. É que como Ele me convida a caminhar com Ele, onde quer que eu esteja, eu estarei buscando fazer com que se materialize a obra que já não é dele, é nossa. Então eu serei o mesmo a nível de conceitos e valores, para que eu possa dar a minha vida essa tonalidade, no trabalho, na escola, em todo lugar que eu faça, porque esse ser sabe ser esse Jesus no seu ambiente de trabalho. Sabe ser esse Jesus com os amigos. Sabe ser esse Jesus com aquelas pessoas de um afeto mais próximo. Não se sente traído e abandona, porque Jesus não abandonou nem Judas. E sabe qual é a sua responsabilidade com a família. Então, esse copartícipe com Cristo, ele vai nos convidar a dizer que se há um presente para dar, possamos dar à criança que está fora, presenteando a criança que está dentro, nos ensinando a ser essa força fantástica capaz de modificar o mundo.